Existe um tipo de preparação que não aparece nas notícias, não está em propagandas e definitivamente não é discutido abertamente. Mas ele existe e está acontecendo agora. Enquanto a maioria das pessoas se preocupa com inflação, carreira e rotina, existe um grupo muito menor, muito mais silencioso, se preparando para algo completamente diferente. Não estamos falando de economizar dinheiro ou montar uma reserva de emergência. Estamos falando de planos de sobrevivência, planos reais com infraestrutura logística e estratégia. E o mais curioso é quem está por trás disso. Não são teóricos, não são pessoas isoladas vivendo longe da sociedade. São alguns dos indivíduos mais ricos e influentes do planeta. Empresários, investidores, fundadores de grandes empresas de tecnologia, pessoas que têm acesso a informações que a maioria nunca verá. E mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, eles estão se preparando para um cenário onde tudo pode dar errado. A pergunta é inevitável. O que eles sabem que nós não sabemos? Porque quando alguém com poucos recursos se prepara para o pior, isso é chamado de cautela. Mas quando bilionários começam a fazer o mesmo em escala global, isso começa a parecer outra coisa. Ao longo dos últimos anos, surgiram relatos consistentes de propriedades extremamente isoladas, sendo adquiridas em lugares remotos do planeta. Regiões como Nova Zelândia, ilhas privadas, áreas afastadas com difícil acesso. Mas não são apenas casas de luxo. São estruturas projetadas para funcionar de forma independente. Com energia própria, abastecimento de água, sistemas de segurança avançados e, em alguns casos, bunkers subterrâneos de alto padrão. Projetos que não são pensados para conforto temporário, mas para sobrevivência prolongada. E aqui está o detalhe que quase ninguém comenta. Esses projetos não são improvisados. Eles são planejados com antecedência, com precisão e com um nível de investimento que vai muito além do que seria necessário para simples precaução. Isso levanta uma possibilidade desconfortável. E se essas pessoas não estiverem apenas se prevenindo, mas se preparando para algo específico, algo que na visão delas tem chance real de acontecer? Durante entrevistas privadas, alguns desses indivíduos já fizeram perguntas curiosas. Perguntas que não parecem vir de alguém preocupado com o mercado ou com política, mas sim com colapso. Perguntas sobre lealdade de equipes de segurança, sobre controle de acesso em situações extremas, sobre como manter a autoridade quando o dinheiro deixa de ter valor. Essas não são perguntas comuns. São perguntas de quem está pensando em um cenário onde as regras atuais deixam de existir. E quando esse tipo de pensamento aparece repetidamente entre pessoas que têm poder e informação, isso deixa de ser coincidência. Começa a parecer padrão. Ao mesmo tempo, o discurso público dessas mesmas pessoas continua o mesmo. Inovação, crescimento, otimismo sobre o futuro. Mas nos bastidores, as ações contam outra história. Uma história mais silenciosa, mais estratégica e muito mais preocupante. Porque quando aqueles que mais se beneficiam do sistema atual começam a se preparar para um mundo sem esse sistema, talvez o problema não seja apenas teoria. Talvez seja previsão. E talvez este seja apenas o começo da história. Porque entender que esses planos existem é uma coisa, mas entender o que exatamente eles estão tentando sobreviver é algo completamente diferente. E é isso que começa a aparecer no próximo capítulo. Existe uma diferença importante entre medo e cálculo. Medo é reação, cálculo é estratégia. E quando você observa o comportamento de pessoas extremamente ricas, fica claro que o que está acontecendo não é pânico, é planejamento.
Ao longo dos últimos anos, alguns relatos começaram a surgir de dentro de círculos muito restritos, reuniões privadas, eventos fechados, conversas, onde o público não tem acesso. E o tipo de pergunta feita nesses ambientes é revelador. Não são perguntas sobre lucro nem sobre expansão de negócios. São perguntas sobre sobrevivência. Um investidor perguntou como garantir que sua equipe de segurança não se voltaria contra ele em caso de colapso. Outro quis saber quanto tempo um bunker conseguiria operar sem contato externo. Houve também quem perguntasse como manter controle social quando não houver mais estrutura governamental. Essas perguntas não surgem do nada. Elas indicam um tipo específico de pensamento. Um cenário onde instituições falham, onde leis deixam de funcionar e onde a estabilidade simplesmente desaparece. Mas o que poderia causar algo assim? As possibilidades são várias. Colapso econômico global, crises climáticas extremas, pandemias mais severas ou até conflitos em escala maior. Nenhuma dessas ideias é nova. Mas aqui está o ponto central. Essas pessoas não estão apostando em apenas um cenário. Elas estão se preparando para todos. Isso explica o nível de detalhe nos projetos. Bunkers equipados com tecnologia de filtragem, de ar, estoques de comida para anos, sistemas independentes de energia e até espaços projetados para manter uma rotina normal dentro do isolamento. Alguns desses locais são descritos quase como pequenas cidades subterrâneas, com áreas de lazer, instalações médicas e capacidade de abrigar múltiplas pessoas por longos períodos. Mas existe um detalhe que chama mais atenção do que qualquer tecnologia: a localização. Muitos desses refúgios estão em lugares extremamente isolados, longe de grandes centros urbanos, longe de zonas de conflito e em regiões consideradas estáveis do ponto de vista geográfico e político. A Nova Zelândia aparece repetidamente nesses relatos. Não por acaso, ela combina isolamento natural, baixa densidade populacional e uma posição estratégica distante de possíveis epicentros de crise. Mas não é o único lugar. Existem propriedades em áreas remotas dos Estados Unidos, na Europa e até em regiões menos óbvias. O padrão é sempre o mesmo: distância, autossuficiência, controle. E isso leva a uma pergunta inevitável. Se essas pessoas têm acesso às melhores análises, aos melhores dados, às melhores previsões, o que exatamente elas estão vendo? Porque preparação em larga escala raramente acontece sem motivo. E mesmo que nenhuma dessas ameaças se concretize da forma mais extrema, o simples fato de que esses planos existem já muda a forma como olhamos para o futuro. Talvez não seja sobre saber exatamente o que vai acontecer, mas sobre entender que para quem está no topo o risco deixou de ser teórico. E quando o risco deixa de ser teórico, ele se torna prioridade. No próximo capítulo, a história começa a entrar em um território ainda mais específico, porque não é apenas sobre onde se esconder. É sobre como garantir que, mesmo no pior cenário possível, essas pessoas continuem no controle. Existe um detalhe nesses planos que quase ninguém comenta e quando você percebe ele, tudo muda. Não é sobre comida, não é sobre água, nem sobre energia. É sobre pessoas. Porque construir um bunker é relativamente simples para quem tem recursos, garantir autonomia também. Mas existe um problema que não pode ser resolvido com dinheiro: confiança. Em um cenário extremo, onde o mundo externo deixa de funcionar, leis deixam de existir e instituições desaparecem. O que impede que aqueles responsáveis pela sua segurança se tornem a maior ameaça. Essa é uma das maiores preocupações dentro desses círculos. Se não é teoria. Em encontros privados, alguns desses indivíduos fizeram perguntas diretas.
Como garantir lealdade de seguranças armados, quando o dinheiro não vale mais nada? Como impedir que equipes tomem o controle? Como manter a autoridade quando não há mais sistema para sustentar essa autoridade? Se você chegou até aqui, já percebeu que esse tipo de conteúdo não é raso. Ele exige tempo, pesquisa, conexões que nem sempre são óbvias. E é exatamente por isso que a sua inscrição faz diferença. Quanto mais pessoas se inscrevem no canal, mais o conteúdo cresce e mais tempo eu consigo dedicar para aprofundar cada tema. Mais pesquisa, mais detalhes, melhor edição e vídeos cada vez mais completos. Se você quer que esse tipo de conteúdo continue evoluindo, se tornando mais profundo e mais bem produzido, então se inscreve agora, porque no final, você não está só assistindo, você está ajudando a construir algo maior. Essas perguntas revelam algo profundo. O maior risco não é o caos externo, é o colapso interno. Porque no momento em que tudo ao redor desaparece, as relações deixam de ser baseadas em contrato e passam a ser baseadas em poder. E poder em um ambiente isolado pode mudar muito rápido. Algumas soluções foram propostas. Uma delas é o uso de sistemas automatizados, reduzindo ao máximo a dependência de pessoas. Outra envolve contratos psicológicos, treinamento intensivo e criação de vínculos de longo prazo entre donos e equipes. Mas nenhuma dessas soluções é perfeita, porque no fim tudo depende de comportamento humano. E comportamento humano é imprevisível. Há também propostas mais extremas. Uso de tecnologias para controle de acesso total, sistemas que permitem bloquear áreas específicas ou até limitar movimentos dentro do próprio bunker. Em outras palavras, ambientes onde controle físico substitui confiança. Mas isso levanta outra questão. Se você precisa controlar totalmente as pessoas ao seu redor, isso ainda é segurança ou já é outra coisa? Alguns optam por reduzir o número de pessoas ao mínimo possível. Família direta, um pequeno grupo altamente confiável e nada mais. Outros preferem o modelo oposto. Criar pequenas comunidades com funções bem definidas, onde cada pessoa depende da outra para sobreviver. Como uma micro-sociedade isolada. Mas mesmo nesse modelo, o problema continua. Quem lidera e por quanto tempo? Porque em um mundo onde não existe mais estrutura externa, liderança precisa ser mantida de outra forma. Não por título, mas por força, estratégia ou aceitação. E isso torna tudo muito mais instável. Esse é o tipo de problema que não aparece em filmes, mas domina conversas reais entre pessoas que estão planejando esse tipo de cenário. Porque sobreviver ao colapso é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio começa depois. Manter ordem, manter controle, manter a própria posição. E talvez esse seja o ponto mais revelador de todos. Esses planos não são apenas sobre escapar. São sobre continuar no topo mesmo quando o mundo muda completamente. No próximo capítulo, a questão deixa de ser apenas social e passa a ser ainda mais direta. Porque algumas dessas preparações não estão focadas apenas em sobreviver na Terra, mas em ter alternativas fora dela. Existe um momento em que a preparação deixa de ser apenas defensiva e passa a ser estratégica. Não é mais sobre resistir, é sobre garantir vantagem. E é aqui que a conversa começa a ir além do que a maioria imagina. Porque enquanto alguns estão construindo refúgios na Terra, outros estão olhando para fora dela. Durante os últimos anos, houve um aumento claro no investimento privado em tecnologia espacial. Empresas que antes pareciam projetos ambiciosos começaram a se tornar infraestrutura real. Foguetes reutilizáveis,
planos de colonização, estações fora da Terra sendo discutidas como próximos passos. Publicamente, isso é apresentado como avanço da humanidade. Exploração, progresso, mas existe uma leitura paralela. E se isso também fizer parte de um plano de contingência? Porque, do ponto de vista estratégico, não existe lugar mais seguro do que aquele que está completamente fora do alcance de um colapso terrestre, sem conflitos diretos, sem instabilidade política, sem pressão populacional, apenas isolamento total. E claro, isso ainda parece distante, mas para quem tem recursos praticamente ilimitados, distante não significa impossível. E o mais interessante é que algumas dessas iniciativas são lideradas exatamente pelo mesmo grupo de pessoas que já está investindo em refúgios aqui na Terra. O padrão começa a se repetir. Diversificação de risco. Não apostar em uma única solução, mas em várias ao mesmo tempo. Se algo falhar, existe outra opção. Se a Terra se tornar instável, existe um plano alternativo, mesmo que esse plano ainda esteja em fase inicial. Ao mesmo tempo, existem projetos menos visíveis, mas igualmente relevantes, tecnologias de extensão de vida, pesquisas em biotecnologia, tentativas de aumentar resistência humana a ambientes extremos. A lógica é simples. Se o ambiente pode se tornar hostil, o corpo precisa acompanhar. E isso amplia ainda mais o escopo desses planos. Não se trata apenas de sobreviver ao mundo como ele é hoje, mas de adaptar o ser humano a um mundo completamente diferente, seja ele na Terra ou fora dela. E aqui surge uma questão importante. Esses projetos são apresentados como avanços para toda a humanidade. Mas, na prática, quem terá acesso a eles? Porque enquanto essas tecnologias ainda estão em desenvolvimento, o acesso já é limitado, extremamente limitado. E isso cria um cenário possível. Um futuro onde a capacidade de sobreviver não é distribuída de forma igual, mas concentrada, onde uma pequena parcela tem acesso a múltiplas camadas de segurança, enquanto o restante depende do que sobrar. Essa não é uma afirmação, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que ganha força quando observamos o padrão. Investimentos silenciosos, planejamento de longo prazo e uma clara tentativa de reduzir dependência do sistema atual. Tudo aponta na mesma direção. Autonomia total. Porque no momento em que você não depende mais de nenhuma estrutura externa, você deixa de estar vulnerável ao colapso dela. E isso é algo que essas pessoas estão buscando ativamente. No próximo capítulo, a história começa a ficar ainda mais concreta, porque não estamos falando apenas de planos e ideias. Existem estruturas reais já construídas, projetadas para resistir a cenários extremos, e algumas delas são muito mais avançadas do que a maioria imagina. Existe uma diferença entre imaginar um refúgio e entrar em um que já está pronto. Porque quando esses projetos saem do papel, eles deixam de ser teoria e passam a ser evidência. Ao redor do mundo existem estruturas que não aparecem em anúncios, não estão abertas ao público e muitas vezes nem são visíveis da superfície. Bunkers projetados não como abrigos temporários, mas como ambientes completos de sobrevivência. Alguns deles foram construídos a partir de antigas instalações militares, outros são projetos totalmente novos criados com tecnologia moderna e objetivos muito específicos. O padrão se repete: localização remota, acesso controlado e uma capacidade impressionante de operar de forma independente.
Dentro desses espaços, tudo é pensado em detalhes. Sistemas de filtragem de ar capazes de bloquear contaminantes extremos, reservas de água tratada, produção própria de energia e estoques de alimentos que podem durar anos. Mas o que mais chama a atenção não é a parte técnica, é o nível de conforto. Alguns desses bunkers são projetados para parecer residências de alto padrão, com quartos amplos e iluminação artificial, que simula o ciclo do dia, áreas comuns, academias e até espaços de entretenimento. A lógica é clara. Sobreviver não é suficiente, é preciso manter estabilidade psicológica. Porque viver meses ou anos isolado, sem contato com o mundo externo, pode ser tão perigoso quanto qualquer ameaça lá fora. E isso mostra o nível de profundidade desse planejamento. Não se trata apenas de escapar de um evento, mas de continuar funcionando durante ele. Existem empresas especializadas nesse tipo de construção. Empresas que não fazem propaganda tradicional, mas trabalham diretamente com clientes extremamente ricos. Projetos personalizados com níveis de segurança que variam de acordo com o perfil do comprador. Alguns são discretos, quase invisíveis. Outros são verdadeiras fortalezas subterrâneas. E aqui surge um detalhe interessante. Essas estruturas não são todas iguais. Elas refletem o tipo de ameaça que o proprietário acredita ser mais provável. Alguns focam em eventos climáticos extremos, outros em conflitos, outros em colapso social. Isso significa que não existe uma única narrativa dominante, mas sim uma preparação para múltiplos cenários. Ao mesmo tempo, há relatos de que certos bunkers estão sendo conectados a redes maiores, como se fossem pontos de uma infraestrutura mais ampla, capazes de funcionar de forma isolada, mas também de se integrar quando necessário. Isso levanta uma possibilidade ainda mais complexa. A criação de sistemas paralelos, estruturas que podem operar independentemente do mundo externo, mas que também podem se reorganizar em caso de necessidade. Quase como uma versão reduzida da sociedade planejada para funcionar em condições extremas. E então surge uma pergunta inevitável. Se essas estruturas já existem, se estão prontas, equipadas e mantidas. Para quem exatamente elas foram feitas? Porque claramente não são para todos. O acesso é limitado, controlado e extremamente caro. Isso significa que em um cenário real de colapso, a diferença entre estar dentro ou fora desses lugares pode ser absoluta. E talvez esse seja o ponto mais direto até agora. Esses planos não são apenas sobre sobreviver. São sobre quem terá a chance de sobreviver. No próximo capítulo, a discussão deixa de ser apenas estrutural e entra em algo ainda mais sensível. Porque, além de proteger o corpo, existe um interesse crescente em proteger outra coisa. Algo que pode ser ainda mais valioso do que qualquer bunker. A própria mente. Existe um ponto em que sobreviver deixa de ser apenas físico e passa a ser mental. Porque não importa o quão avançado seja o bunker, ou quantos recursos estejam disponíveis, se a mente não suporta o ambiente, tudo desmorona. E é exatamente por isso que uma parte desses planos está focada em algo menos visível, mas potencialmente mais importante: a preservação da consciência. Nos últimos anos, houve um aumento significativo no interesse por tecnologias que envolvem cérebro, memória e percepção, interfaces neurais, mapeamento cerebral, tentativas de digitalizar padrões de pensamento. Publicamente, isso é apresentado como avanço médico, tratamento de doenças, melhoria de qualidade de vida. Mas existe uma outra leitura possível. E se essas tecnologias também forem parte de um plano de continuidade? Porque em um cenário extremo,
onde o ambiente externo se torna instável ou até inabitável. A ideia de preservar a mente ganha um novo valor. Não apenas sobreviver, mas continuar existindo de alguma forma. Alguns projetos já trabalham com a hipótese de armazenar memórias, registrar padrões neurais e até simular processos cognitivos. Ainda estamos longe de algo completo, mas o avanço é constante. E para quem tem acesso antecipado a essas tecnologias, o tempo funciona de maneira diferente, enquanto para a maioria isso ainda parece distante. Para um grupo específico já é investimento. Isso abre espaço para uma possibilidade incomum: a criação de uma camada de existência que não depende totalmente do corpo físico, não como substituição imediata, mas como extensão, como backup. E isso se conecta diretamente com o tipo de pensamento que vimos nos capítulos anteriores: redução de risco, diversificação, continuidade. Se o corpo pode falhar, a mente precisa de outra forma de persistir. E claro, isso ainda levanta muitas dúvidas. O que exatamente seria preservado? Consciência real ou apenas uma simulação? Memória é identidade ou apenas registro? Essas perguntas ainda não têm resposta clara, mas o fato de estarem sendo exploradas já diz muito. Ao mesmo tempo, existem abordagens menos tecnológicas, mas igualmente estratégicas: treinamento mental, resiliência psicológica, preparação para isolamento prolongado. Alguns desses ambientes são projetados para simular condições extremas, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Rotinas controladas, exposição limitada a estímulos, testes de comportamento sob pressão. Tudo para entender como a mente reage e como pode ser mantida estável quando tudo ao redor muda. Porque, no final, o maior desafio pode não ser o ambiente externo, mas o impacto interno: ansiedade, conflito, perda de referência. Esses fatores podem comprometer qualquer plano, independente da estrutura disponível. E talvez por isso, a preparação mental esteja recebendo tanta atenção quanto a física, porque sobreviver ao evento é apenas o começo. Continuar funcional depois dele é o verdadeiro objetivo. No próximo capítulo, a história começa a revelar um outro tipo de estratégia, porque além de se proteger, alguns estão investindo em algo ainda mais direto: a capacidade de prever, ou pelo menos antecipar, o que está por vir. Existe uma vantagem que supera qualquer bunker, qualquer tecnologia, qualquer plano de fuga: saber antes. Porque quando você antecipa um evento, você não reage, você se posiciona. E é exatamente isso que parte dessas elites está tentando fazer. Não apenas sobreviver ao futuro, mas enxergar o futuro antes que ele aconteça. Nos últimos anos, o volume de dados gerados pela humanidade cresceu em uma escala sem precedentes. Tudo é registrado: movimento, consumo, comportamento, decisões coletivas. E com dados suficientes surge uma possibilidade poderosa: identificar padrões. Não apenas padrões do presente, mas tendências que apontam para cenários futuros. Grandes empresas e fundos de investimento já utilizam modelos avançados para prever comportamento de mercado, instabilidade política e até movimentos sociais. Mas isso é apenas a superfície. Quando você combina dados massivos com inteligência artificial, o nível de previsão muda. Não se trata mais de adivinhar, mas de calcular probabilidades com precisão crescente. E para quem tem acesso a esses sistemas, o futuro deixa de ser totalmente incerto. Ele se torna um conjunto de cenários possíveis, cada um com sua chance de acontecer.
Isso permite algo extremamente valioso: preparação direcionada. Em vez de se preparar para tudo, você se prepara para o mais provável e ajusta sua estratégia conforme novos dados aparecem. Mas existe um detalhe importante: esses sistemas não são públicos. Eles pertencem a empresas privadas, governos e indivíduos com recursos suficientes para acessá-los ou desenvolvê-los. Isso cria uma assimetria. Enquanto a maioria reage aos eventos depois que eles acontecem, um grupo muito menor pode estar reagindo antes. E isso muda completamente o jogo, porque quem se move primeiro tem vantagem. Ao mesmo tempo, há um interesse crescente em algo ainda mais específico: eventos de ruptura. Momentos em que o sistema muda rapidamente, crises que transformam o cenário global em pouco tempo. Esses eventos são difíceis de prever, mas não impossíveis de antecipar. Sinais fracos, mudanças de comportamento, tensões acumuladas. Tudo isso pode ser analisado. E quando esses sinais começam a se alinhar, eles indicam que algo maior pode estar se formando. Esse tipo de análise não aparece em manchetes, não é compartilhado publicamente, mas influencia decisões. Compra de terrenos, movimentação de capital, investimentos em infraestrutura de sobrevivência. Tudo isso pode ser ajustado com base nessas previsões. E então surge uma questão inevitável: se essas pessoas estão investindo tanto em antecipação, é porque acreditam que eventos extremos não são apenas possíveis, mas prováveis. Talvez não em um único formato, mas em algum ponto da linha do tempo. E isso conecta diretamente com tudo que vimos até agora: bunkers, autossuficiência, controle, preservação da mente. Nada disso faz sentido isoladamente. Mas quando combinado com a capacidade de prever tendências, tudo começa a formar um sistema coerente. Um sistema projetado para reduzir incerteza, ou pelo menos para não ser pego de surpresa. No próximo capítulo, a discussão entra em um território ainda mais delicado, porque não é apenas sobre prever ou sobreviver. É sobre quem será deixado de fora quando esses planos forem colocados em prática. Existe uma parte dessa história que raramente é discutida de forma direta, mas ela está presente o tempo todo. Quem fica de fora? Porque todos esses planos têm algo em comum: eles são limitados. Não por falta de espaço, não por falta de tecnologia, mas por escolha. Nenhum desses sistemas foi projetado para todos. Bunkers têm capacidade definida, refúgios têm acesso restrito, tecnologias avançadas não são distribuídas de forma aberta. Isso significa que em um cenário real, onde esses planos precisam ser ativados, haverá uma divisão clara entre quem entra e quem não entra. Essa é a parte que muda completamente o tom da conversa. Porque até aqui é possível olhar para tudo isso como preparação, estratégia, prevenção. Mas quando você considera a limitação de acesso, isso se transforma em seleção. E seleção implica decisão. Quem decide com base em quê? Dinheiro, influência, proximidade, utilidade. Esses fatores começam a ganhar peso. Em ambientes fechados, com recursos limitados, cada pessoa precisa justificar sua presença. Não apenas por quem é, mas pelo que pode oferecer. Habilidades práticas, conhecimento técnico, capacidade de manter o funcionamento do grupo. Isso já aparece em alguns desses projetos. Equipes sendo formadas com critérios específicos, não apenas segurança, mas médicos e engenheiros especialistas em sistemas. Como se estivessem montando versões reduzidas da sociedade onde cada função é essencial. E isso levanta uma questão desconfortável. Se a sobrevivência depende de utilidade, qual é o valor de alguém que não se encaixa nesses critérios?
Essa lógica não é nova, ela já apareceu em outros momentos da história em situações de escassez. Mas aqui ela ganha uma escala diferente, porque estamos falando de planejamento antecipado, não de reação emergencial. Isso significa que essas decisões podem já estar sendo consideradas mesmo que silenciosamente. Ao mesmo tempo, existe um outro fator: percepção. Porque em um cenário onde poucos têm acesso a estruturas seguras, a existência dessas estruturas pode gerar tensão. Se tornar conhecida pode transformar proteção em alvo. E por isso discrição é parte fundamental desses planos. Não apenas para a segurança física, mas para evitar conflitos antes mesmo de qualquer evento acontecer. Isso cria um paradoxo. Quanto mais preparado, você está, mais precisa esconder essa preparação. E isso mantém tudo em um nível quase invisível. Mas invisível não significa inexistente. Essas estruturas estão lá, esses planos estão em andamento e essas decisões fazem parte do processo, mesmo que não sejam discutidas publicamente. No final, isso revela algo simples e direto. Esses planos não são coletivos, eles são individuais ou, no máximo, de pequenos grupos. E isso muda completamente a forma como olhamos para o futuro. Porque, em vez de uma resposta global, o que pode existir são múltiplas respostas isoladas, cada uma protegendo seus próprios interesses. No próximo capítulo, a história começa a tocar em um ponto ainda mais sensível. Porque, além de sobreviver e selecionar, existe uma última camada. O que acontece depois, quando o evento passa e um novo mundo começa a se formar? Existe uma última pergunta que quase nunca é feita, e talvez seja a mais importante de todas. O que acontece depois? Porque até agora tudo gira em torno de preparação, sobrevivência, isolamento, controle. Mas nenhum desses planos termina aí. Eles são apenas o meio. O verdadeiro objetivo começa quando o evento já passou. Quando o mundo lá fora não é mais o mesmo, quando estruturas antigas desapareceram e quando surge um espaço vazio. Um espaço que precisa ser reorganizado. E é aqui que a lógica muda completamente. Porque sobreviver não é o fim, é o início de uma nova fase. Se você tem recursos, infraestrutura, tecnologia e um grupo organizado, você não apenas sobrevive, você tem vantagem. Em um cenário onde a maioria está tentando se adaptar, quem já está preparado começa na frente. Isso significa algo muito direto: capacidade de reconstruir. Mas reconstruir não é apenas levantar estruturas físicas. É definir regras, organizar sistemas, estabelecer novas formas de funcionamento. Em outras palavras, é criar ordem. E quem cria ordem define como essa nova realidade vai funcionar. Esse é o ponto que conecta todos os capítulos anteriores. Bunkers não são apenas abrigo, são pontos de continuidade. Tecnologia não é apenas proteção, é ferramenta de reorganização. Seleção não é apenas exclusão, é formação de um grupo funcional. Tudo aponta para um cenário onde alguns poucos não apenas resistem ao colapso, mas saem dele com capacidade de influência ainda maior. Isso não significa necessariamente dominação direta, mas significa posição estratégica. Porque em um mundo desorganizado, qualquer estrutura estável se torna referência. E referência atrai dependência. Pessoas, recursos, informação. Tudo começa a se concentrar ao redor de quem consegue oferecer estabilidade. E isso cria uma dinâmica previsível. Centralização. Mesmo que temporária, mesmo que em pequena escala. Mas ainda assim, centralização. Ao mesmo tempo, existem desafios. Conflitos entre grupos, disputa por território, diferenças de visão sobre como reconstruir. Nada disso desaparece.
Mas quem já parte de uma posição estruturada tem mais chances de lidar com esses desafios. E isso reforça a ideia central. Esses planos não são apenas sobre evitar o pior. São sobre estar pronto para o que vem depois do pior. Porque no momento em que tudo muda, quem está preparado não apenas reage, define. E talvez esse seja o ponto mais sensível de toda essa história. Porque não estamos falando apenas de sobrevivência individual. Estamos falando de quem terá a capacidade de influenciar o próximo capítulo da humanidade. No próximo e último capítulo, tudo se conecta. E a pergunta deixa de ser sobre eles e passa a ser sobre você. Existe um momento em que toda essa história deixa de ser distante e passa a ser pessoal. Porque até aqui falamos sobre planos, sobre estruturas escondidas, sobre decisões tomadas longe do olhar público. Mas no final existe uma pergunta simples: onde você está nisso tudo? Porque enquanto uma pequena parcela se prepara com anos de antecedência, a maioria continua vivendo dentro de um sistema que depende de estabilidade constante. Emprego, infraestrutura, segurança, acesso básico a recursos. Tudo isso funciona enquanto o sistema funciona. Mas o que acontece quando ele falha? Essa é a diferença central. Alguns estão tentando eliminar essa dependência, outros ainda nem consideraram essa possibilidade. E não se trata de paranoia, se trata de assimetria. Informação diferente gera decisões diferentes. E decisões diferentes levam a futuros completamente distintos. Ao mesmo tempo, existe um detalhe que não pode ser ignorado. Essas pessoas não operam isoladas. Elas fazem parte de redes de influência, de negócios de informação. Grupos que compartilham interesses, que trocam dados, que se movem de forma coordenada mesmo sem parecer. E isso significa que esses planos não são apenas individuais. Eles são conectados, discretamente, mas conectados. E quando você começa a observar esse tipo de conexão em outros contextos, um padrão começa a aparecer. Pessoas poderosas circulando nos mesmos ambientes, frequentando os mesmos lugares, participando das mesmas conversas. Às vezes essas conexões vêm à tona não por escolha, mas por acidente. Escândalos, investigações, nomes que surgem onde não deveriam estar. E é aqui que a história dá uma última virada. Porque quando se fala de redes fechadas de poder de pessoas influentes, operando longe da transparência, é impossível não lembrar de certos casos que vieram à tona nos últimos anos. Casos que mostraram que existe um mundo paralelo de relações onde regras são diferentes e onde o acesso é limitado a poucos. Um desses casos envolve um nome que ainda levanta perguntas: Jeffrey Epstein. Um homem cercado por figuras poderosas, empresários políticos, celebridades. Um homem que aparentemente tinha acesso a informações, conexões e pessoas que não deveriam estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. E quando você conecta isso com tudo que vimos, até agora surge uma possibilidade desconfortável. E se essas redes não servem apenas para negócios ou influência política? E se elas também fazem parte de algo maior? Compartilhamento de informação estratégica, antecipação de cenários, coordenação silenciosa. Não há prova direta disso, mas o padrão existe. Grupos fechados, acesso restrito e decisões que raramente chegam ao público. No final, a história não entrega uma resposta definitiva, mas ela deixa um ponto impossível de ignorar. Talvez a maior diferença entre quem está no topo e quem está fora não seja dinheiro, seja acesso. Acesso à informação, à preparação, a redes que funcionam fora do alcance da maioria. E se isso for verdade, então o futuro pode não ser apenas algo que acontece com todos.
pode ser algo que já está sendo planejado, decidido e estruturado, em lugares que você nunca verá. E a pergunta que fica não é se esses planos existem, mas o quão avançados eles já estão e quem já está dentro deles. Porque quando certas conexões começam a aparecer mesmo que por acidente, talvez isso não seja o começo da história. Talvez seja apenas o que escapou dela.